A honra é dele, é tudo para ele, amém? É muita vitória, não é? Eu acho que quando nós somos abençoados, tem que testemunhar. Eu acho que isso é uma vitória. É uma honra para mim e para você. Eu acho que as pessoas precisam ouvir o que Deus faz na minha vida, na sua vida. Essa graça, essa honra, esse cuidado que Deus tem na nossa vida. Esse privilégio que Deus nos dá, de poder estar na presença dEle, de poder ser cuidado, de poder ter uma visão tão curta, tão pequena, de, às vezes, nem acreditar e Deus fazer tanto, de ser tão cuidado por Deus, ser tão limitado, tão pequenininho, mas Deus fazer tantas coisas, abrir tantas portas. Isso é gostoso demais, isso é importante demais. Saber que, mesmo dormindo, Deus cuida de mim e de você, amém? Isso é uma vitória. Saber que hoje nós estamos aqui, mais uma vez, Deus levantou as mãos a meu e teu favor. Saber, ter a certeza, que Ele está neste lugar. Está cuidando de você, está cuidando da tua casa, está cuidando dos teus negócios, dos teus problemas, das suas dificuldades. Esse é o Deus que eu e você nós servimos. Esse é o Deus que nós cultuamos, que nós adoramos, que nós cultuamos neste lugar. Esse é o Deus presente, é o Deus que manifesta, é o Deus que te escolheu, é o Deus que colocou os teus pés neste lugar para te dizer que Ele te ama, para te dizer que Ele te escolheu, que Ele é contigo, que não importa o que esteja acontecendo, mas Ele está no controle de tudo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não interessa como você está vendo, não interessa o que está acontecendo, interessa que Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus deste lugar, esse é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, esse é o Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ele. Meus irmãos, é uma vitória, uma honra, é um privilégio poder estar aqui de novo, poder estar aqui com os irmãos. Isso é bom demais. Deus me trouxe uma palavra e nós já vemos com a adoração e com tudo que Deus vem fazendo, e o título da palavra que Deus me deu foi os olhos, a prisão da alma, quero ser usado. Eu vejo que a adoração, as coisas como vem acontecendo, é a palavra do Senhor. E nada mais do que um homem, que nem eu e você. E eu quero meditar sobre a vida deste homem. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de um profeta Jeremias, do capítulo de número 1, e o versículo de número 1 a 4. E eu quero ler com os irmãos, mesmo sentado como você está. Jeremias, profeta Jeremias, um jovem chamado, que nem eu e você. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de 1 a 4, ele diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: fecha o santo todo olhar, Pai cativo, Senhor, a tua palavra. Deus, que todo intento do mal, toda dificuldade, todo aquele, Pai, que tenta tirar a tua palavra, Senhor, do pensamento dos teus santos,
seja, Senhor, repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Deus, mais uma vez venha reinar neste lugar. Que a Tua presença seja manifesta, que haja cura, que haja, Senhor, revelação, que haja poder, que haja, Senhor, unção do Senhor. Que o Senhor, Pai, mais uma vez possa se mostrar, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha ser adorado, que o Senhor venha ser exaltado neste lugar. Ministra no coração dos meus irmãos, ministra, Pai, a Tua palavra. Eu quero Te pedir que mais uma vez, Pai, eu possa me esconder atrás da Tua cruz, Pai. Eu possa me ser pequeno, cada vez mais pequeno, e o Senhor possa ser grande, Senhor. É que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Engraçado quando o Senhor me leva a este homem, este rapaz, Jeremias. Interessante que o nome dele, o significado do nome dele significa sublime é Deus. Grandioso é Deus. Majestoso é Deus. O Senhor estabelece. Um profeta que foi chamado aproximadamente com 20 anos de idade. E eu perguntava ao Senhor, mas o que tem, Senhor? Uma palavra desse, os olhos, a prisão da alma com um jovem, um profeta desse. E eu vejo que nós conhecemos Jeremias como um profeta que chorava muito, não entendia o ministério. Não entendia aquilo que ele foi chamado. Não compreendia por que Deus o escolheu, por que Deus o chamou, o que Deus tinha para a vida dele. Qual a responsabilidade que Deus daria e colocaria na mão dele, apesar dele ser pequeno, apesar dele ser jovem. Mas Deus tinha algo com ele. Vejo na história de Jeremias, eu vou lá no capítulo 15, versículo 15, vejo lá que Jeremias, ele mesmo vem falando que ele foi perseguido. Jeremias 20, a partir do versículo 8 até o 11, ele mesmo diz que ele foi desprezado. Foi odiado, foi maltratado, literalmente preso. Tantas coisas este homem passou, tantas coisas esse jovem passou. Foi chamado, desde novo, a passar uma palavra à tribo de Judá. E Deus me levou, olha, eu chamei este jovem a pregar uma palavra. Como eu chamei a igreja a fazer algo nos dias de hoje. A igreja tem sido perseguida. Vocês têm sido perseguidos. Vocês, a igreja, têm sido desprezados, têm sido odiados, têm sido maltratados. Muitos têm sido presos. Mas Deus me chamou aqui para dizer que Ele é contigo em nome de Jesus. O ministério deste homem começou com o Senhor. Mas para que algo acontecesse, para que as coisas começassem a crescer, para que o ministério começasse a florar, e para que os olhos desse jovem começassem a abrir, ele precisou entender algumas coisas. E a igreja, para começar a realizar a obra que o Senhor tem, e para que os olhos sejam abertos, isso são os olhos da igreja, e isso também são os meus e os seus, porque muitas vezes é como nós vimos o testemunho agora, nós sabemos que Deus é um Deus impossível, um Deus grande, um Deus que promete, um Deus que não falha, mas muitas vezes nós não enxergamos. Muitas vezes nós não confiamos. E aí algumas coisas que eu quero meditar sobre algumas coisas que nós precisamos aprender para que esta prisão dos nossos olhos possam ser abertos através deste homem, Jeremias. Amém? Glória a Deus. Fica com a sua Bíblia aberta. Primeira delas, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Eu gosto de Bíblia. Primeira delas, ele foi chamado. A Bíblia diz que
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, né? Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Isso é para você, isso é para mim. Nós temos que entender que nós somos chamados, escolhidos por aquele que muda toda a história. Nós temos que ter esse chamado, nós temos que entender de quem nós somos escolhidos. Nós temos um propósito. Nós somos escolhidos a dedo. Nós não somos escolhidos por qualquer pessoa, mas nós somos escolhidos a dedo. Nós somos importantes. Você é importante. A palavra do Senhor diz que mesmo antes de você ter sido formado, e eu fico imaginando isso, antes mesmo de os nossos pais tivessem um relacionamento, e eu vou mais além, antes mesmo deles se conhecessem, Deus já lhe chamava, né, pelo seu nome, e já tinha um projeto para a sua vida. Eu imagino o cuidado de Deus, o amor de Deus para a sua vida, o ministério que Deus já tinha a você neste lugar, porque se hoje Deus te colocou aqui, é porque grandes coisas Deus tem para você. Talvez você chegou aqui não acreditando naquilo que Deus irá fazer, mas eu quero te dizer, se você está aqui, é porque Deus já planejou o seu futuro. Pode ser que o mundo esteja caindo, pode ser que você ache que tudo desabou à sua volta, mas pelo contrário, é só o início do que Deus está fazendo. O seu ministério ele não acabou, ele apenas começou. Muitas vezes as peças elas precisam cair. Muitas vezes o quebra-cabeça ele precisa ir ao chão para que Deus comece a remontar, porque parte desse quebra-cabeça é contigo. Então entenda, você foi chamado, você foi escolhido a dedo. Isso é o que faz a diferença. Nós precisamos entender quem é aquele que nos escolheu, e ele se chama o Senhor, ele se chama Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor que se manifesta, ele é o Senhor que está neste lugar, ele é o Senhor que te abençoa, que te colhe, esse é o Senhor que te alimenta, esse é o Senhor que a Bíblia diz que trabalha a meu e teu favor. Esse é o Deus Todo-Poderoso que diz que quando nós oramos, ele vem. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender, para que os nossos olhos, esta prisão caia por terra, e nós possamos abrir esses olhos espirituais, para que nós possamos caminhar como igreja e possamos fazer mais. Que nós somos escolhidos. Então eu fico imaginando este cuidado de Deus, eu fico imaginando, e o Senhor me levou, eu fico assim, o Senhor falou, olha, eu mesmo antes de conhecer você, curva de rio, já ficava te chamando, Marcelo, eu fico, Senhor, quem sou eu, e ele falando, você é pó, só se humilha, porque é contigo, só se humilha, igreja, só se humilha, porque é eu que faço a obra, é eu que trabalho, é eu que levanto, é eu que capacito, é eu que entendo, não queira saber nada, é eu que estou no negócio. Deixa Deus trabalhar e as coisas vão acontecer. Aí nós vamos lá para Jeremias, capítulo de número 10. Eu gosto de Bíblia, eu gosto quando Deus anda na Bíblia. Talasso, telas, calaço, andaço, yandelas. Capítulo de número 10, versículo de número 6. Jeremias reconhecia a soberania de Deus. Ele reconhecia, Deus é forte. A Bíblia diz assim, ele vem dizendo, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Eu imagino reconhecer a soberania de Deus. Meus irmãos, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, e sabemos que Deus é forte, as coisas elas começam a acontecer, a prisão da nossa alma começa a se abrir, nós começamos a
entender que nós somos separados, já somos escolhidos, e a força, porque aquele que está em nós é grande, aquele que está em nós é forte. Nós podemos estar sendo derrotados aos olhos do mundo, mas aquele que nos chamou já venceu. Todos imaginam que a igreja está sendo fechada, mas o Senhor está dizendo que a igreja está aberta, que ninguém vai fechar a igreja, ninguém vai fechar sua casa, ninguém vai fechar o seu comércio, ninguém vai fechar sua vida, porque é o Senhor que te defende, é o Senhor que te cuida, é o Senhor que te zela, é o Senhor que te salva, é o Senhor que está à frente de todas as coisas. Ninguém vai fechar o teu ministério, porque o Senhor é que está cuidando. Não é ninguém que vai esfriar o teu ministério, porque o Senhor está cuidando de você. Não é ninguém que vai fechar a porta do teu trabalho, porque o Senhor que está escrevendo uma nova história. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus forte, o Deus que pode todas as coisas. Todos ficam olhando o que o mundo vem pregando, mas quando eu e você, como Jeremias, olhamos e reconhecemos que Deus é soberano, e só Ele é rei, e só Ele é soberano, e só Ele é digno de toda honra, e só Ele é digno de toda glória, e só Ele pode, só Ele tem poder para mudar toda a situação. Então quando eu vejo uma porta fechada, eu já vou orando pela porta aberta e já vou crendo, porque eu sei que Ele é forte, e se Ele me prometeu, eu vou vencer. Então se Ele te prometeu, você vai vencer. Toma posse, meus irmãos, daquilo que Deus te prometeu, porque pode demorar 1 dia, 2, 5, 10, mas ela vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Pode demorar, mas vai se cumprir, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Acredite naquilo que Deus está fazendo. Não recue. Muitos estão a ponto de receber a graça e a vitória, mas estão recuando, porque não acreditam na bênção e no poder de Deus. Acredite nesse Deus forte, porque os sapatos podem ter ido embora, mas pode ser que Deus já venha com a sandália nova, para que você esteja vestindo. Acredite na soberania. Acredite no controle de Deus. O homem faz muitas coisas, mas ninguém impede a boca de Deus agir. Vamos caminhar. Era lá, socalás. Vai dando glória, meu irmão. Vai dando glória, porque tem mais. E alaço, delabaço e alás. Jeremias, capítulo de número 14. Do versículo 7 ao versículo 9. Ele reconhecia ser pecador e clamava por ajuda. Olha só o que diz o texto. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo de angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós o chamamos pelo teu nome, não nos desampares. Reconhecei a ser pecador, clamava por ajuda, não é vergonha, meus irmãos, se humilha na presença do Senhor, reconheça que tu tens pecado, reconheça o seu erro na presença do Senhor, reconheça as palavras que tu tens colocado, muitas palavras que são erradas, reconheça o seu erro. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego nos afasta da presença do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós achamos que deve acontecer, muitas vezes nós queremos ser juiz, muitas vezes nós queremos justificar, mas esqueça disso. O Senhor é juiz, o Senhor que sabe como Ele faz, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abra a sua casa, reconheça os seus pecados, fala: Senhor, entra na minha casa, Senhor,
entra com esta vassoura santa, Senhor, vai mostrando este pecado, vai limpando a minha casa, Senhor, vai limpando, vai varrendo, vai consertando. Não tenha medo e deixa o Senhor trabalhar, não tenha medo e deixa o Senhor te mostrar aquilo que está errado. Muitos hoje estão servindo ao Senhor, mas ainda estão assistindo coisas que não devem. Muito ainda, vidas estão servindo ao Senhor, mas ainda estão brincando com coisas que o Senhor tem se incomodado. Muitos ainda estão servindo ao Senhor, mas estão querendo servir a dois senhores, e a Bíblia é muito clara com isso. Não existe servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou serve aos açafrás. Não tem como. Sirva somente ao Senhor. Quando você convida o Senhor para entrar para a sua casa, o Senhor, Ele começa a fazer a diferença. Quando você clama por ajuda, o Senhor se levanta a teu favor. Nós precisamos, igreja, tirar o pecado da nossa casa. Nós precisamos tirar a dificuldade da nossa casa. Há uma linha muito tênue, há uma linha muito pequena, meus irmãos, que está separando, está, Senhor, tirando o crente da presença do Senhor. Muitos estão se perdendo, meus irmãos. Muitos estão perdendo a bênção. Muitos estão perdendo a graça. Muitos estão perdendo a vitória. Muitos não estão alcançando a graça do Senhor, porque estão se misturando, como o povo de Israel vinha fazendo lá atrás. A bênção do Senhor era tão grande, a graça do Senhor era tão grande, mas o povo achava que o Senhor não via nada. O povo achava que o Senhor não enxergava nada, mas eles iam se misturando, iam colocando os ídolos para dentro da casa, iam fazendo coisas que não deviam, iam adorando outros deuses. Meus irmãos, peça a Deus para te mostrar aquilo que está errado nesta noite. Peça a Deus para te mostrar aquilo que você está fazendo de errado, para que haja graça, para que haja uma vitória, para que haja conserto, para que haja o livramento, para que a graça do Senhor, ela comece a vir sobre a sua vida, e você começa a ter testemunho de vitória, e você começa a ser usado, e o teu ministério começa a crescer, e a tua família começa a crescer, e os teus filhos possam ser grandes, e as coisas possam acontecer, porque a promessa de Deus, a vitória. Isso é o que Deus tem para mim e sua vida. Isso é o que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é grande, é maior do que o estado que a igreja se encontra neste dia, é maior do que o estado do que a igreja se encontra nessa noite. Muitos querem estar assentados, muitos estão dando desculpas para trabalhar, e Deus está chamando: olha, se cala e vem e trabalha comigo. É isso que Deus está falando. Olha, simplesmente se cala, mas vem comigo, vem trabalhar, vem que eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, eu vou te levar onde eu quero. É isso que o Senhor está chamando. Esqueça quem você é, esqueça a posição que você está, simplesmente sirva, simplesmente caminhe, né, biassorianda lá, simplesmente simplesmente anda lá, deixa e reconheça que o Senhor está no controle. Reconheça essa falha, reconheça este pecado e clame por esta ajuda, porque Ele vai vir em teu favor, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Senhor, vamos caminhando, vamos caminhar. Senhor. Era lá, sou. Jeremias, capítulo número 15. Versículo de número 11. Jeremias, capítulo de número 15. Calabaço, telas, andaço. Reconhecer que Deus é que fortalece e que honra. Diz assim, disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem,
E no tempo da calamidade, recalabachai elas, escuta minha serva, porque recalabachai elas, falo contigo também, relaçorianda labachai elas. Fortalecerei para bem no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Reconhecer que Deus é que fortalece, que honra. É Deus que fortalece, não é o homem, não é ninguém, mas é o Deus Todo-Poderoso que traz fortalecimento. No dia da dificuldade, no dia do problema, no dia da confusão, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fortalece. Não é o homem que vem dar força, mas é o Deus Todo-Poderoso. Se a igreja está de pé hoje, é porque o Senhor tem dado força à igreja. Se você está de pé hoje, diante das dificuldades, é porque o Senhor tem te fortalecido. É porque a graça de Deus tem estendido a teu favor. Muitos têm tentado e têm querido viver na misericórdia, mas é tempo de viver na graça de Deus, porque graça de Deus é quando nós estamos aqui orando, adorando, servindo, e as coisas começam a acontecer, o favor de Deus vem sobre a nossa vida. E este ano é ano de crescimento, é ano de graça de Deus. Nós temos que sair de viver na misericórdia e temos que começar a viver nessa graça de Deus. Então Deus quer te fortalecer. Entenda, Deus vai te fortalecer neste momento de dificuldade, neste momento de problema. Quando nós começamos a ser fortalecidos pelo Senhor, nós começamos a ver o problema de uma forma diferente. Deus é que vai te honrar. Não é o homem que vai te honrar. Não é o homem que vai te levantar. Não é o homem que vai te levantar lá no seu trabalho. Muitos estão esperando pelo homem. Muitos estão esperando para que o homem venha e dê uma honra. Eu quero te dizer que quem honra é o Senhor. É o Senhor que te separou. É o Senhor que te escolheu. É Ele que te honra, é Ele que te livra. É Ele que está no negócio. Então só basta para você começar a acreditar, começar a andar, porque Ele vai te fortalecer no tempo do mal, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, da tristeza, onde o inimigo se levanta para te destruir. Deus se levanta como escudo na tua frente. Em nome de Jesus, Deus vai te defender. Acredite que Ele é o escudo. Enquanto o inimigo se levanta para cirandar a tua vida, Deus se levanta como escudo e não permite ele cirandar em nome de Jesus. Esse é o Deus que tu serve. Enquanto o inimigo tenta te destruir, o Senhor só diz assim: não vai acontecer. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja achando que chegou o seu fim, e o Senhor está dizendo: olha, caminha comigo, só caminha comigo, porque você comigo é forte, porque você comigo é grande, porque você comigo é escolhido, porque você comigo, igreja, tem um nome poderoso, porque você comigo, o inimigo não pode te atingir, porque você comigo, o inimigo não pode te alcançar, porque eu sim sou teu escudo, igreja. É isso que o Senhor vem falando. Então acredite, é isso que Jeremias teve que aprender. Jeremias veio aprendendo, ele era menino, chorava demais, não compreendia aquilo que Deus estava falando, e por isso Deus veio fazendo tanto tratamento na vida deste homem. Ele teve que aprender na marra, como a igreja tem aprendido nos dias de hoje. Jeremias 15, versículo 20 e 21. Não fecha a tua Bíblia, meu irmão. Daqui a pouco nós terminamos. Jeremias 15, versículo 15, versículo 20 e 21. Olha só, meus irmãos. Reconheceu que Deus o fez forte e o livra. Olha só, meus irmãos. Era laço de lá baixar laço. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Reconheça
reconheceu depois que Deus ele é forte e reconheceu então que Deus o livrou. Olha, meus irmãos, nós temos que entender e reconhecer essa fortaleza que é o Senhor. Olha, meus irmãos, isso é só para quem acredita. Isso é a mesma coisa, meus irmãos, que está andando no deserto, não ter água e acreditando, meus irmãos, que Deus está levando ao manancial de águas vivas, aquele manancial que corre águas no deserto. Isso é só para quem acredita. Deus peleja a favor daqueles que acreditam. Deus não peleja a favor daqueles que não acreditam. Meus irmãos, nós precisamos entender, que nós precisamos reconhecer que Deus é fortaleza, que Deus é forte e que Deus livra, porque Deus trabalha a favor daqueles que creem. Que se você crer, se você acreditar nesse poder, as coisas vão acreditar, elas vão acontecer, não é por emoção, mas é por certeza. Era lá baixou de lá baixar elas. E calaçoianda labás. Não é, meus irmãos, por emoção, mas é por certeza, é promessa do Senhor. Reconheça que Deus te fez forte. Ah, meus irmãos, se você reconhecer, você vai levantar as suas mãos, você vai orar, o inimigo vai cair em nome de Jesus. Se você reconhecer que Deus é forte, você vai levantar as suas mãos, você vai falar, inimigo, tu vai ao chão agora, em nome de Jesus, e ele vai cair, em nome de Jesus, ele vai ao chão. Você vai orar pelo doente, ele vai ser curado, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é forte, porque há poder nas mãos de Jesus. A igreja precisa começar a praticar, para que as coisas comecem a acontecer. Nós precisamos praticar, meus irmãos, esta fortaleza que é o Senhor, e o resto é Ele que faz. Nós fazemos a nossa parte, e o Senhor faz a dele. Nós cumprimos o chamado de Deus na nossa vida, e Ele faz aquilo que Ele nos chamou, meus irmãos. Deus te chamou para um ministério, exerça o teu ministério. Se Deus te chamou, exerça, né, porque o medo, de exercer, porque o medo, né, de exercer o ministério, né, se o Deus que te chamou, Ele é forte, se não é você que tem força nos braços, é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele vai pelejar a teu favor, é a palavra dele que diz que eles vão se levantar, mas não vão prevalecer. Porque sou contigo para te guardar, para te livrar. E arrebateei das mãos dos malignos. Oh, calabachai, lavassuri, andalas. Era lavaxeri, andalabassou, calas. Ei, nalassou. E livrar-te-ei da mão dos fortes. E calabachai, elas. Quantos são acusados sem dever? Quantos, né, são acusados, estão nas mãos daqueles que se acham fortes, mas esquece que o povo do Senhor está nas mãos daquele que é mais poderoso, daquele que é Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que é a estrela da manhã, aquele que está neste lugar, aquele que peleja por mim e por você, aquele que não dorme, aquele que caminha de dia, de noite, aquele que quando nós clamamos Ele vem. Jesus, este é o seu nome, aquele que me defende, aquele que te defende, aquele que te escolheu, aquele que te capacitou, aquele que te chama pelo seu nome, aquele que te convida a marchar, aquele que te convida a andar, aquele que se levanta a teu favor. Este é o Senhor, este é o Deus Todo-Poderoso, este é Ele que está neste lugar. Reconheça esta fortaleza, reconheça, e as coisas vão acontecer. Ele vai te livrar, as coisas vão mudar a igreja, as coisas vão acontecer, vai haver crescimento, vai haver coisas novas, vai haver testemunho, e você vai sair das mãos do inimigo. O inimigo não vai ter força mais sobre você, o inimigo a partir de hoje não vai ter controle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os teus olhos vão ser abertos, você vai ver o Senhor agir, você vai ver a graça e o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, a
partir de hoje, o teu ministério não vai ser mais como antes, o teu ministério vai ser crescente a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, porque é para Ele, é para Ele, é para o Senhor, Jesus, é para o Senhor, Jeremias, capítulo de número 16, versículo de número 17. Jeremias, capítulo de número 16, versículo de número 17. Reconhecia que Deus tudo vê, que nada se esconde dele. Olha o que diz esse versículo. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Reconheça, meus irmãos, reconheça a igreja que tudo o Senhor pode ver. E quando o Senhor tudo pode ver, Ele pode ver a afronta do inimigo sobre a sua vida. Pode ser que hoje você chegou aqui, meus irmãos, e ache que o Senhor não está vendo o que você está passando. Pode ser que hoje você chegou aqui e não está vendo, acha que o Senhor não está vendo a mágoa que há no teu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite e tem pensado em desistir, e tem pensado em abandonar, e a tristeza tem abatido na sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo tudo, e Ele está no controle de toda a história. O inimigo talvez tenha te afrontado, tenha tentado te enganar, mas eu quero te dizer, nada se esconde do Senhor, Ele tudo vê. Talvez o homem não consiga vir a teu socorro, mas o Deus Todo-Poderoso vem a teu favor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite nisso, meus irmãos. Vamos caminhar. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 11 e 12, diz assim: mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, o Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Reconhecer que Deus te livra da opressão foi o que Jeremias reconheceu. Confunde o inimigo e julga a sua causa. Não fique perguntando para o Senhor o porquê. Não fique tentando achar um motivo para que o Senhor trabalhe a seu favor, mas entenda que o Senhor se levanta a seu favor. O Senhor te cuida. O Senhor te livra, te tira da opressão, e olha que confunde os teus inimigos. Eu imagino o Senhor confundindo o inimigo. Eu imagino o Senhor deixando cego o inimigo. Esse é o Deus que eu e você nós servimos. Eu imagino o Senhor confundindo o inferno. Eu imagino o inimigo sendo perdido, sendo confundido por esse Deus Todo-Poderoso que me chamou, eu e você, a essa grande obra, a esse grande trabalho. Não tenha medo, acredite e veja a graça do Senhor e o projeto de Deus na sua vida. Porque Deus se levanta a teu favor, confundindo até mesmo o inferno todo, para que você passe e ninguém te toque. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que para o inferno, para que você passe. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que abre a porta para que tu passe.
Para o tempo para que tu passe. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que confunde o certo, confunde o errado, confunde, faz as coisas loucas parecerem certas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que te escolheu para algo grande. Não interessa como você chegou aqui. Interessa que se você abrir os teus olhos nessa noite, as coisas vão começar a acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos caminhar. Nós já estamos terminando. Jeremias, capítulo de número 40, versículo de número 4. Aí eu já vejo um Jeremias fortalecido. Reconhecia que Deus é que livra e Ele que solta das prisões. Agora, pois eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Ah, você não entendeu, meus irmãos. É só eu que dou glória a Deus. Alabaxaelás. Agora, pois eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Era alabaxaelabaçocalás. Reconheça que Deus é que te livra. Ele te solta das prisões. Ele te livra da dificuldade. Ele te livra da prisão. Ele abre os teus olhos para que tu veja o agir dele na sua vida. Ele abre os teus olhos para que tu veja o manifestar da glória e da graça dele sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, quando nós somos livres da prisão, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Eu imagino, meus irmãos, ali quando aquelas grades daquela prisão se abriram. Eu acredito que a partir daquele momento, era um novo tempo na vida daqueles homens que estavam presos. Quando o anjo abriu aquelas grades. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer, nós precisamos participar, nós precisamos ter esse testemunho. Porque aquele que começa a participar dessa graça de Deus, aquele que começa a ter testemunho, aquele que começa a ter bênção de Deus, meus irmãos, ele começa a fazer coisas novas, ele não retrocede mais, ele só vai à frente. Porque a igreja tem testemunho de vitória. A igreja tem testemunho de conquista. Então nós não podemos mais olhar atrás. Nós temos que olhar somente à frente. E nós temos que marchar à frente. Não interessa o que passou. Não interessa a dificuldade. A nossa dificuldade, meus irmãos, perto do Deus que nós servimos, ela se torna inexistente. Esse Deus que nós servimos é grande. Reconheça que esse Deus Todo-Poderoso, mas reconheça de forma consciente que Ele te livra da prisão, que Ele abre os teus olhos para que você o reconheça, para que você possa ver o seu agir, para que você possa usar o seu ministério para esta obra, para a sua vida, para o seu trabalho, para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas comecem a acontecer. Comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a acreditar mais, comece a buscar mais, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Portas vão se abrir. Eu conheci uma senhora há muitos anos, e ela orava para que o Senhor, ela dizia que o Senhor é dono do posto de gasolina. E ela orava para o Senhor pôr gasolina no carro dela para pegar os irmãos. E o ponteiro sempre estava lá no fundo. E ela punha, na época era baratinho, mas ela punha 5, 4, 1. E ela andava para lá, andava para cá. E Senhor, abastece, Senhor, enche aí, Senhor, enche para lá. E coloca para cá. E ela, meu nome é pronto, eu pego, eu levo, eu vou. Ninguém queria levar, mas ela, meu nome é pronto. Eu vou, eu levo, eu busco, eu faço. Senhor, abastece aí, porque esse negócio não tem mais nada. Nunca ficou na rua. Ela sabia de quem ela foi escolhida. Ela entendia o ministério que Deus colocou na mão dela. Entenda o teu ministério. Reconheça aquele que te chamou.
Deixa o Senhor abrir os teus olhos a partir de hoje, para que o teu ministério possa ser crescente, para que as coisas comecem a acontecer, para que as pessoas possam ver o testemunho na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos seus filhos, para que as pessoas possam olhar para você e possam ver a marca de Jesus. Era a marca de Jesus, era necaçoi alabaço cantalas, era alabaço e andalas. Deixa e canta alabaxaialas. As pessoas passar na frente da tua casa, começar a olhar para a sua casa e falar: algo aqui está diferente. Algo aqui está diferente. Antigamente só tinha um carro velho, agora tem 2 novos. Não tem lógica isso daqui. Aqui dentro só tem louvor, só tem adoração, só tem milagre, só tem doido nessa casa, só tem vitória. Entra 1, entra 2, entra 3, entra 4, entra 5 para almoçar, entra 6, entra 10. Só tem vitória nessa casa. Algo aqui está errado. Algo aqui não consigo entender. Eu preciso conhecer. As pessoas têm que olhar para mim, para a tua casa e ver que algo está acontecendo. As pessoas têm que olhar para mim e para você no meu trabalho, no seu trabalho. Eu falo: não, ele é abençoado demais, eu não consigo entender. O Covid não pega em você, não é? Algo está acontecendo. Tem que ter algo. A graça, a unção de Deus está sobre a sua vida. Entenda que isso não é por acaso, é porque Deus te escolheu para que coisas novas aconteçam, para que haja milagre, para que haja graça, para que haja unção e para que haja vitória, mas para que vidas possam ser abençoadas através da tua vida, em nome de Jesus. É para isso que Deus te escolheu. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, glória a Deus, para finalizar, meus irmãos, pode subir, Samuel, me ajuda. Senão nós só saímos mais tarde. Jeremias, capítulo de número 50. O versículo de número 4 e número 5, ele diz assim: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor o seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para lhe dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Está difícil? Você não enxerga ainda o agir de Deus na tua vida? Deixa Ele conduzir os seus olhos. É simples. É para isso que Deus te chamou aqui nessa noite. É muito simples. É para que esta prisão dos teus olhos possa ser abertos nesta noite. É muito simples. Muitas vezes você se sente limitado. Muitas vezes você não acredita na promessa de Deus. Muitas vezes você não acredita no chamado de Deus. Muitas vezes você não acredita nem às vezes naquilo que Deus te prometeu. Muitos começam a procurar profetas e esquecem que o profeta dos profetas está na sua igreja e ele se chama Jesus. Você não precisa correr atrás do profeta. Você não precisa correr atrás de ninguém. Porque o Senhor, o Jesus, Ele fala neste lugar com você. A todo instante, a todo momento. Quando você abrir a sua Bíblia na sua casa, quando você orar, quando você buscar, quando você clamar, quando você orar, quando você sair da sua casa e vir a este lugar, quando você realmente abrir os teus olhos para buscar o Senhor, quando você realmente abrir os teus olhos para acreditar naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te fortaleceu,
naquele que te fez uma promessa, naquele que te prometeu que nunca te deixaria sozinho. Era lá, sonhando lá. Se você entender isso, nunca mais você vai sair deste lugar, nunca mais você vai abandonar esse Jesus, nunca mais você vai abandonar essa obra, nunca mais você vai se deixar se perder por aquilo que o mundo tenta te enganar, porque este Jesus é o que te escolheu para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença nesta cidade. Este Jesus é o que te escolheu para fazer a diferença neste lugar. E através de mim e de você, através desse louvor, através de cada vida que Deus tem colocado, que Deus tem passado por essas portas, vidas vão ser curadas, vidas vão ser salvas, vidas vão ser libertas, sim, em nome de Jesus. E nós vamos ver pessoas curadas, nós vamos ver pessoas saradas, nós vamos ver vidas testemunhando o poder, a cura do Deus Todo-Poderoso neste lugar. Vidas vão se render aos pés do Senhor neste lugar. Sabe por quê? Porque a obra é dele, porque o poder dele, porque a honra é para ele. Isso vai acontecer simplesmente se eu e você, a partir de hoje, abrir os nossos olhos para dar um pouquinho mais de honra, para dar um pouquinho mais de louvor, um pouquinho, um pouquinho mais de voto a esse que mudou a história desta terra. Porque Jeremias, quando foi chamado lá no começo, não entendia o porquê que Deus o chamou para ministrar sobre um povo, tanto problema, tanta dificuldade. Mas quando eu vou aqui ao final, Jeremias começa a entender. Eu entendi, Senhor, eu entendo. Agora eu entendo, Senhor, que era necessário. Agora eu entendo, Senhor, que o Senhor me livrou, que o Senhor estava comigo de dia e de noite, que o Senhor estava no negócio. Mas eu entendo, Senhor, que este povo era seu, e eu entendo que a obra era sua, e eu entendo que eu somente sou um instrumento nas tuas mãos. Se levanta, igreja, que eu quero orar com você. Deus te escolheu para essa obra, e Deus te escolheu para estar neste lugar nessa noite. E nós vamos orar com você. O louvor vai estar aqui tocando, vai estar adorando. Eu quero convidar os pastores. Quero convidar o pastor Valdeir, o pastor Ricardo, o Sato, o pastor Sato também, o pastor, a Claudiane também, a pastora Claudiane também. Nós vamos fazer um momento aqui, meus irmãos, um momento aqui de vitória. E eu quero te dizer, meus irmãos, que quando você sair do seu lugar, e vir aqui à frente, esses homens, essa mulher de Deus, eles vão orar contigo. Os teus olhos, elas vão ser abertos a partir de hoje. Coisas novas vão acontecer. Milagres, elas vão acontecer neste lugar. Isso é só para quem tem coragem.